E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Isso é. Hoje a gente vai desvendar um capítulo crucial, eu diria, da história do Brasil. A Revolução Constitucionalista de 1932, né? Preparem-se para uma viagem no tempo onde a gente vai explorar as motivações, os personagens, as consequências desse evento que até hoje gera debates acalorados. É isso aí. A Revolução de 32 não foi apenas um conflito armado. Foi a culminação de anos de tensão política e econômica, com São Paulo se sentindo cada vez mais distante do poder central. É verdade. E a gente vai entender como essa crise, que começou lá no início da década de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, foi fermentando até explodir em 1932. Mas antes de mergulharmos de cabeça na Revolução, precisamos entender o contexto que levou a esse levante, né? Você pode nos guiar por esse labirinto político. Com certeza. A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha, um período dominado pelas oligarquias cafieiras, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Com Vargas no comando, essa estrutura de poder se desfez, gerando insatisfação em diversos grupos, especialmente na elite paulista, que se viu de repente sem o controle que exercia há décadas. E essa mudança repentina de poder, imagino que não tenha sido fácil de engolir para a elite paulista, né? Afinal, eles estavam acostumados a adiantar as regras do jogo político. Exatamente, imagine só. São Paulo, o motor econômico do país, o centro da produção de café, se viu preterido por um governo que consideravam ilegítimo. Essa sensação de exclusão de ter sido passado para trás foi um dos principais combustíveis da Revolução de 32. E a crise do café, que atingiu em cheio a economia paulista no final dos anos 20, também contribuiu para esse clima de revolta, não é? Sem dúvida, a crise do café foi um golpe duro para São Paulo, que dependia fortemente da exportação desse produto. E a política econômica de Vargas, que muitos consideravam desfavorável aos cafeicultores paulistas, só aumentou a frustração e o sentimento de que o governo federal estava agindo contra os seus interesses. Então temos aqui uma combinação explosiva, uma elite paulista se sentindo traída e marginalizada politicamente, somada a uma crise econômica que abalava as estruturas do Estado. E no meio desse caldeirão de ressentimentos, dois partidos com histórico de rivalidade. O Partido Democrático, o PD, e o Partido Republicano Paulista, o PRP, se unem contra Vargas. Me explica melhor essa aliança improvável. É interessante como a necessidade une até os maiores rivais, não é? O PD, que inicialmente até apoiou Vargas, se decepcionou com as suas intervenções na política paulista, principalmente com a nomeação de interventores, que eram basicamente administradores escolhidos a dedo por Vargas para governar o Estado, ignorando as eleições locais. Já o PRP, representante da velha oligarquia cafeeira, era ferrenhamente contra Vargas desde o início, vendo a Revolução de 30 como um ataque direto ao seu poder. Entendi. Então, mesmo com suas diferenças ideológicas, o PRD e o PRP encontraram um inimigo em comum: Vargas e seu governo. E a partir dessa união, eles começam a se organizar para lutar contra o que consideravam uma ditadura. Qual era a principal bandeira dessa luta? A grande bandeira, como o próprio nome da Revolução sugere, era a convocação de uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Eles acreditavam que uma nova Constituição seria o caminho para restaurar a ordem política e, quem sabe, recuperar parte da influência que haviam perdido. Faz sentido. Uma nova Constituição significaria um novo pacto político, com novas regras do jogo. E para os paulistas era a chance de renegociar sua posição dentro da federação. Mas essa insatisfação com o governo Vargas não se limitava apenas aos políticos, certo? A imprensa da época também teve um papel importante em atiçar o fogo da revolta. Com certeza. Jornais como o Diário Nacional, ligado ao PD, e a plateia do PRP usavam suas páginas para criticar duramente a ditadura de Vargas, denunciar a crise econômica e o que chamavam de humilhação imposta a São Paulo. A imprensa funcionava como um megafone para amplificar a voz da elite paulista, alimentando o descontentamento popular com o governo Vargas e criando um clima favorável à revolta. E nesse contexto de crescente tensão, um evento trágico acabou servindo de estopim para a Revolução de 32. Que evento foi esse? Em 23 de maio de 1932, um protesto organizado pela Frente Única Paulista, que reunia o PD e o PRP, terminou com a morte de 4 jovens paulistas, conhecidos como MMDC. Nesses jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo se tornaram mártires da causa constitucionalista, inflamando ainda mais os ânimos em São Paulo. A partir daí, a situação se radicalizou e a ideia de uma luta armada contra o governo Vargas ganhou força. Exatamente. A morte dos MDC foi um divisor de águas. Transformou o que era um movimento político em uma causa que mobilizou a sociedade paulista como um todo. E a partir daí, a marcha para a Revolução se tornou irreversível. E como os líderes da Frente Única Paulista usaram esse sentimento de revolta para mobilizar a população para a luta armada? Que tipo de discurso eles utilizavam para convencer os paulistas a pegarem armas contra o governo federal?
Eles apelaram para o orgulho paulista, invocando o legado dos bandeirantes, aqueles desbravadores que expandiram o território brasileiro no passado. Então, a ideia era mostrar que a Revolução de 32 era uma continuação da luta dos bandeirantes pela liberdade e autonomia de São Paulo. Mas será que essa era a única motivação por trás da revolta? Ou será que havia algo mais, um desejo de romper com o Brasil e criar uma nação independente? Essa é uma pergunta que vamos explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho profundo na Revolução Constitucionalista de 1982. Fiquem ligados, pois essa história está longe de acabar. Ainda temos muito que desvendar sobre esse capítulo fascinante da história do Brasil. E voltamos ao nosso mergulho profundo na Revolução Constitucionalista de 1932. Na última parte, a gente viu como São Paulo fervilhava de descontentamento com o governo Vargas. Mas uma pergunta ficou no ar. Qual era o verdadeiro objetivo dos paulistas? Era só derrubar a ditadura e garantir uma nova Constituição, ou havia um desejo secreto de separar São Paulo do resto do Brasil? Essa é a grande questão que ronda a Revolução de 32. E a resposta, como você pode imaginar, não é tão simples. As fontes históricas nos mostram um cenário complexo, com diferentes grupos e motivações. É como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, né? Cada peça, cada personagem, cada documento nos ajuda a entender um pouco mais esse momento histórico. Mas e aí, por onde começamos a desvendar esse mistério? Vamos começar pelos que defendiam abertamente a separação. Figuras importantes da época, como o escritor Monteiro Lobato, por exemplo, acreditavam que a independência de São Paulo era a única forma de garantir seus interesses. Lobato é um cara polêmico, né? Conhecido por suas obras infantis, mas também por suas ideias políticas fortes. Imagino que ele não tenha feito muitos amigos no resto do Brasil com essa defesa da separação. De fato. E ele não estava sozinho. Jornais clandestinos, como o Separatista, circulavam por São Paulo, defendendo a criação de uma república independente. Eles argumentavam que São Paulo, com sua força econômica e cultural, não precisava do restante do Brasil e que seria melhor seguir seu próprio caminho. É fascinante como essa ideia de separatismo, que hoje em dia parece tão distante, era debatida abertamente naquela época. Mas imagino que essa não fosse uma visão unânime, certo? Afinal, a maioria dos paulistas se via como parte do Brasil. Exatamente. Muitos líderes da Revolução, mesmo aqueles críticos ferrenhos de Vargas, negavam qualquer intenção separatista. Eles se apoiavam em argumentos como o legado bandeirante, a presença de brasileiros de outras regiões em São Paulo e a interdependência econômica entre os estados para defender a unidade do Brasil. Então, era como se eles estivessem jogando em dois tabuleiros ao mesmo tempo. De um lado, lutando por seus interesses regionais, por mais autonomia para São Paulo. Do outro, defendendo a ideia de um Brasil unido, mas com uma estrutura política diferente. Perfeito. Eles buscavam um equilíbrio entre o regionalismo e o nacionalismo. E para isso usavam a retórica da União Nacional, mas com a ressalva de que São Paulo precisava ter um papel de destaque nesse novo Brasil que se desenhava. E como o governo Vargas lidava com essa ambiguidade em relação ao separatismo? Vargas e seus aliados usavam a acusação de separatismo como uma arma política para deslegitimar o movimento paulista. A propaganda do governo tentava pintar os revolucionários como traidores da pátria que queriam fragmentar o Brasil em nome de seus próprios interesses. Era uma estratégia inteligente, né? Afinal, acusar seus oponentes de separatismo era uma forma de mobilizar a opinião pública contra eles, colocando-os como inimigos da nação. Mas e os próprios paulistas, como eles reagiam a essas acusações? Eles se defendiam dizendo que lutavam pela liberdade de todo o Brasil, não apenas por São Paulo. Argumentavam que a ditadura de Vargas era uma ameaça à democracia em todo o país e que a Revolução de 32 era, na verdade, um movimento em defesa da Constituição e da ordem legal. Então a gente tem um jogo de narrativas se desenrolando. Vargas acusando os paulistas de separatismo e os paulistas se defendendo, dizendo que lutavam pela democracia em todo o Brasil. E no meio disso tudo, a população tentando entender o que estava realmente em jogo. Mas além dessa disputa de narrativas, como diferentes grupos se posicionaram em relação à Revolução? Começando pela esquerda, como eles viram esse movimento liderado pela elite paulista. A esquerda brasileira, naquela época, era bastante diversa, com diferentes correntes e visões sobre a Revolução de 32. De um lado, você tinha os stalinistas, alinhados com o Partido Comunista Brasileiro, PCB, que viam a Revolução como um conflito entre elites sem qualquer benefício para os trabalhadores. Eles acreditavam que tanto a oligarquia paulista quanto os tenentes, que apoiavam Vargas, representavam os interesses da burguesia e não do povo. Exatamente. Já os trotskistas, que tinham rompido com o PCB, criticavam a postura passiva do partido em relação à Revolução de 32, defendendo uma participação mais ativa na luta contra o fascismo. Para eles, a Revolução Constitucionalista era uma oportunidade de mobilizar a classe trabalhadora em torno de um projeto socialista para o Brasil. É interessante como a gente vê nesse período a esquerda se dividindo em relação à melhor forma de lidar com a crise política e social que o Brasil atravessava. Sem dúvida. E além dos stalinistas e trotskistas,
existiam outros grupos socialistas que se posicionavam criticamente em relação à Revolução, questionando os reais interesses da elite paulista e acusando-a de usar a população em benefício próprio. Então, para boa parte da esquerda, a Revolução de 32 não passava de uma briga entre elites sem conexão com as reais necessidades do povo. E do outro lado do espectro político, como Vargas e seus apoiadores regiram a revolta. Para Vargas e seus aliados, a Revolução Constitucionalista era uma tentativa de golpe por parte das oligarquias que haviam perdido o poder em 1930. Eles acusavam os líderes paulistas de manipular o sentimento regionalista para desestabilizar o governo e tentar retomar o controle do país. Vargas, com sua habilidade política, conseguiu reverter a situação a seu favor, usando a propaganda para pintar os revolucionários como inimigos da nação. E nesse contexto, os tenentes, grupo militar que havia ajudado Vargas a chegar ao poder, também tiveram um papel importante, certo? Com certeza. Os tenentes eram ferrenhos opositores à Revolução de 32, vendo-a como uma ameaça ao projeto de modernização do país que defendiam. Eles criticavam a influência das oligarquias e defendiam um Estado mais centralizado e forte. Ou seja, para os tenentes, a volta da Constituição de 1891, que era uma das bandeiras dos paulistas, representaria um retrocesso, um retorno ao poder das elites tradicionais que eles tanto combatiam. E, por fim, como as próprias elites paulistas justificavam a Revolução. Para as elites paulistas, a Revolução era uma luta legítima pela liberdade e autonomia de São Paulo, que se sentia oprimido por um governo ditatorial. Eles se viam como vítimas de um golpe de Estado. E a Revolução de 32 já era a forma de resistir à opressão e lutar pelos seus direitos. E para mobilizar a população, eles usaram diferentes argumentos, como a necessidade de uma nova Constituição, a crise econômica que assolava o Estado e a defesa do legado histórico de São Paulo. E não podemos esquecer do apelo ao orgulho paulista, com a exaltação dos bandeirantes e da bandeira do Estado, símbolos que evocavam a força e a independência de São Paulo. A Revolução de 32, apesar da derrota militar, deixou um legado profundo na identidade paulista, reforçando a imagem de um Estado que luta por seus direitos e que não se curva diante da opressão. Mas será que essa narrativa heróica que se criou em torno da Revolução reflete a complexidade do evento? Ou será que estamos diante de uma versão romantizada da história que esconde as contradições e os conflitos daquela época? É isso que vamos discutir na próxima parte do nosso mergulho, quando analisaremos a construção da memória da Revolução de 32. Fiquem ligados, pois ainda temos muito que desvendar sobre esse capítulo fascinante da história do Brasil. E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho na Revolução Constitucionalista de 1932. Ao longo dessa jornada, a gente desvendou as motivações, os personagens e as diferentes narrativas que cercam esse evento. Mas agora, na reta final, queria entender como a memória da Revolução foi construída ao longo dos anos. Afinal, o que ficou para a posteridade? A história real ou a versão dos vencedores? É uma pergunta crucial. A memória da Revolução de 32 não se limita aos fatos históricos. Ela se transformou em um símbolo poderoso, carregado de emoções e interpretações que moldaram a identidade de São Paulo e do Brasil. E como essa memória foi sendo construída? Através de quais ferramentas? De quais narrativas? Diversos elementos contribuíram para moldar a memória da Revolução. A literatura, o cinema, os monumentos, as comemorações. Logo após o fim do conflito, surgiram obras literárias que buscavam narrar os eventos, muitas vezes com um viés heróico e romantizado. Escritores como Guilherme de Almeida e Menotti de Opíquia, por exemplo, retrataram os paulistas como guerreiros valentes, lutando por ideais nobres como a liberdade e a democracia. Então, a literatura ajudou a criar essa imagem do paulista como um rebelde, um defensor da liberdade contra a opressão do governo Vargas. E essa narrativa heróica foi se consolidando ao longo do tempo através de outras formas de expressão, certo? Exatamente. A construção de monumentos, como o Obelisco do Ibirapuera e o Monumento aos Heróis de 32, transformou esses espaços em lugares de peregrinação e culto à memória dos revolucionários. As comemorações do 9 de julho, que se tornaram uma tradição em São Paulo, também reforçaram essa narrativa, com desfiles militares, discursos inflamados e a exaltação dos símbolos paulistas. É interessante como a memória da Revolução se materializa nesses espaços e eventos, né? Eles funcionam como marcos, como lembretes constantes da luta dos paulistas. E durante o regime militar, essa memória foi ressignificada, não é? Sim, durante o regime militar, a figura do soldado constitucionalista foi associada à resistência contra a ditadura. A Revolução de 32 passou a ser vista como símbolo da luta pela democracia, o que fortalecia a imagem de São Paulo como um polo de oposição ao regime. Ou seja, a memória da Revolução serviu como um instrumento político tanto para os que queriam enaltecer a figura de Vargas, quanto para os que se opunham à ditadura militar. E essa disputa pela memória, essa busca por definir o significado da Revolução de 32, continua até hoje, não é? Com certeza. Nas últimas décadas, historiadores e cientistas sociais têm questionado a visão simplista e homogênea da Revolução, revelando a diversidade de interesses e motivações envolvidas.
A participação de grupos sociais como os trabalhadores e a questão do separatismo, muitas vezes ignoradas na narrativa tradicional, têm sido analisadas com mais profundidade. Esses novos estudos nos mostram que a Revolução de 32 foi um evento muito mais complexo do que a versão heróica que se popularizou. Mas e agora? Como conciliar essas diferentes versões da história? Como separar o mito da realidade? Acho que a chave está em reconhecer que a memória é um processo dinâmico, em constante transformação. Não existe uma única verdade, uma única versão definitiva da história. O importante é ter acesso às diferentes narrativas, aos diferentes pontos de vista, para que a gente possa construir uma compreensão mais crítica e completa do passado. Entender as nuances, as contradições, os silêncios da história. É isso que nos permite aprender com o passado e construir um futuro mais justo e democrático. E com essa reflexão, a gente chega ao fim do nosso mergulho profundo na Revolução Constitucionalista de 1932. Espero que você, que nos acompanhou nessa jornada, tenha se inspirado a continuar pesquisando, questionando e buscando novas perspectivas sobre esse capítulo tão importante da história do Brasil. Lembrando que nas notas do episódio você encontra diversas fontes e sugestões de leitura para se aprofundar no tema. Agradecemos a sua companhia e até o próximo mergulho aqui no The Deep Dive.